Chegou a hora de fazer aquele upgrade nas suas lives ou você quer começar a fazer live stream com qualidade? Eu separei aqui algumas dicas e, claro, alguns componentes importantes para você ter em um PC que ficará dedicado para isso. Então hoje a gente vai bater esse papo aqui, eu separei algumas peças para indicar para vocês, para que você consiga fazer uma transmissão com alta qualidade. A ideia do setup que eu vou mostrar para vocês é deixar ele especificamente para transmissão, ou seja, ele vai ficar dedicado para isso, considerando que você vai utilizar outro tipo de dispositivo para jogar, para mostrar o que você quiser nas suas lives, tá? Mas caso você queira utilizar um único PC para transmitir e jogar ao mesmo tempo, também eu vou passar algumas dicas aqui para você, qual o setup ideal para esse tipo de uso. Escolher um PC para live stream é interessante levar em consideração coisas específicas, por exemplo, o processador é interessante que ele tenha um bom desempenho multithreading, até para que ele não seja um limitador quando você estiver transmitindo a sua live. Por exemplo, se você quer colocar mais de uma câmera, transições, né, com coisa gráfica muito pesada, ou até mesmo aquela facecam que fica rodando em tempo real, é interessante que o processador tenha bastante núcleo para conseguir lidar com esse tipo de carga de trabalho. E a placa de vídeo é a mesma coisa. É interessante que você escolha uma placa de vídeo que ela seja otimizada para a transmissão, ou esteja um bom software ali para isso, ou até mesmo um codec, né? Hoje em dia nós temos o AV1, por exemplo, que é o mais recente, que é bem otimizado para fazer live stream com alta resolução e boa taxa de FPS também. Se seu PC for apenas para transmitir a gameplay e você vai utilizar um console ou outro PC para fazer aí a gameplay, é interessante que no PC de stream tenha uma placa de captura para conseguir fazer com que essa imagem do console e do outro PC chegue até o PC de stream e, consequentemente, ele transmita para algum tipo de site que você vai fazer a sua stream, tá? Então, levando isso em consideração, a gente pode colocar ali, né, um PC baratinho com Core i3 13100. É um processador quad-core, né, com 8 threads, ele tem um bom desempenho multithread e ele trabalha com clock de 4.6 GHz. Já seria um bom start ali para você montar um setup dedicado para live stream. Agora, se você vai utilizar o mesmo PC para jogar e para transmitir, aqui a gente já está falando de duas tarefas distintas e que vai fazer ao mesmo tempo, ou seja, você vai jogar com alto desempenho e vai transmitir tudo isso. Então, de um lado, você está jogando, se for competitivo, ou seja, FPS nas alturas, e do outro lado, ele vai estar processando tudo aquilo e transmitindo ao mesmo tempo. Então, você vai ter um PC que vai ter um uso maior de CPU, um uso maior de memória RAM, um uso maior de internet, por que não? Porque você vai transmitir, vai estar jogando online, dependendo do jogo que você estiver jogando, claro, né? E também um uso maior de placa de vídeo, porque ela também vai ser utilizada para fazer esse encode, tá? Então, nesse cenário, é necessário que você tenha um processador com muitas threads, ou seja, um i9 13900K, por exemplo, que é extremamente forte e dá conta de fazer essas duas tarefas ao mesmo tempo, sem engasgos nenhum. E nessa conta a gente pode até colocar o i7 13700K, que tem um excelente desempenho e tem a mesma quantidade de núcleos, por exemplo, de um i9 de 12ª geração. Esse é um setup pensado para quem realmente quer investir bastante em um setup de live stream e jogar ao mesmo tempo, né? Aqui você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça durante a sua transmissão, não vai ficar caindo FPS, perdendo o quadro ou dando aqueles engasgos que incomoda bastante, principalmente para quem está do outro lado te assistindo. Do lado da AMD também temos processadores de altíssimo desempenho e com a performance multicore incrível, né? Como por exemplo a série 7000, os Ryzen 7000, onde tem ali o 7950X, que é um excelente processador com desempenho bruto multicore absurdo. Esse realmente é para dar conta do recado com várias tarefas ao mesmo tempo. É claro que essas indicações com i9, Ryzen 9 são configurações para quem realmente está com grana aí para querer investir e de repente quer o melhor do melhor, tá? Obviamente que você pode aí melhorar essa configuração em termos de valores, colocando um processador intermediário e uma placa de vídeo que seja compatível aí com os codecs mais recentes. E no cenário de placa de vídeo ficam algumas opções bem interessantes. Se seu PC, por exemplo, é dedicado para transmissão e não para gameplay, uma Intel Arc, por exemplo, seria uma excelente opção, porque é uma placa que tem um excelente custo-benefício, ela não custa tão caro e ela já é compatível com o novo codec AV1, que tende, né, a ajudar demais a live stream, já que ele consegue entregar a mesma qualidade de imagem consumindo menos largura de banda, o que é excelente para quem não tem uma conexão tão rápida e, claro, para quem pensa em fazer uma transmissão em alta qualidade, de resolução, por exemplo, 4K, 8K. O codec AV1 é considerado uma evolução frente aos seus anteriores, como o VP9 e o H264, que se mantém no mercado até hoje aí, né? E para vocês terem uma noção, ele é utilizado por grandes empresas, como por exemplo Netflix e a HBO Max, justamente porque é um codec que ele possibilita você transmitir com a alta resolução
alta qualidade de imagem, consumindo menos banda. Isso é excelente, principalmente para quem tem conexões mais lentas, possibilitando até mesmo você assistir em dispositivos móveis, né, com a rede móvel aí, dependendo da região que você tiver, muitas vezes não é tão rápido como um 5G, um 4G, e com um codec desse bem otimizado ajuda bastante nesse quesito. E hoje o AV1 também é utilizado pela AMD e pela NVIDIA, porém o custo dessas placas de vídeo é bem maior do que uma Intel Arc, por exemplo, né? E nesse caso só valeria mesmo o investimento se você for utilizar esse PC tanto para fazer stream quanto para jogar. Então os modelos RTX 4060 e RX 7660 XT são excelentes modelos para se dar um pontapé inicial, né? Elas possuem ali o codec AV1, então serviria tanto para você fazer live stream quanto para jogar, e seria ali a placa de vídeo, né, para você dar um start nesse mundo, tá? Agora, se você realmente quer investir mais, tem grana sobrando aí, quer pegar o melhor do melhor, vai logo de RTX 4090 ou RX 7900 XTX e seja feliz. Agora temos outros pontos para se levar em consideração na hora de montar o PC para live stream. São eles memória RAM, fonte de alimentação e SSD. A gente sabe que o OBS, o Streamlabs e o XSplit são softwares, né, para fazer live stream que exigem bastante dos componentes do seu PC. Placa de vídeo, memória, processador e por aí vai. Então, é interessante que você tenha pelo menos 16 GB de memória RAM e você também tem aí um SSD M.2 NVMe. Pode ser o modelo Gen 4, que é ainda mais rápido, para evitar qualquer tipo de engasgo, principalmente quando você está fazendo a transmissão ali em resoluções muito altas, como por exemplo o 4K, que realmente exige bastante do hardware do seu PC. E se você vai montar um setup robusto como esse para transmissão, você precisa de uma boa fonte de alimentação, uma fonte de alimentação realmente com a qualidade confiável, né, para que você possa manter a sua transmissão ali sem nenhum tipo de problema, até porque ela vai ser responsável por mandar energia para todos os componentes, e muitas pessoas fazem aí live de 1 até live de 24 horas, ou seja, a máquina vai ficar muito tempo ligada. É um componente que esquenta, né? Então é interessante que essa fonte seja bem dimensionada, até mais dimensionada do que o necessário, né? Quando a gente fala mais dimensionado do que o necessário, não necessariamente você vai pegar uma fonte de 1500 watts para colocar no PC. Você pode simplesmente botar uma fonte de 750, 850 watts, né? Levando em consideração que o PC vai consumir ali bem menos do que isso, né? Até para que você tenha uma margem de segurança também. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links aqui de todas as peças que nós indicamos e, claro, deixa aqui os comentários também. Você já faz live, utiliza um PC, dois PCs? Qual foi a sua maior dificuldade utilizando um PC de live stream? Configurar aqueles codecs difíceis ou qualquer coisa do tipo? Deixa aí que eu quero saber, fechou? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!